Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos abordar um assunto que ele gera muitas dúvidas entre os pais e os cuidadores, que é sobre a lavagem nasal em crianças e como proceder a isso. E para nos ajudar a entender melhor os benefícios, a técnica correta e os cuidados necessários, nós convidamos a doutora Súnia Ribeiro, que é otorrinolaringologista e especialista em tontura e zumbido, que atua na Fundação Hospital Adriano Jorge. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço. Doutora, então, a lavagem nasal ela é muito importante e ela é uma técnica muito realizada nas famílias. E para começar a nossa conversa, nós gostaríamos de saber quais são as principais condições respiratórias encontradas nas crianças que são beneficiadas com a lavagem nasal. Então, primeiramente, bom dia, né, para vocês dois, aqui e seu Lucas. Obrigada pelo convite. Realmente é um tema, né, que vale a pena ser abordado, né, hoje em dia, porque a lavagem nasal é fundamental, é que nem escovar dente, né? Então, sempre falo para os meus pacientes. Então, é para o resto da vida, né, ter esse hábito da higiene nasal. Bom, quais são os benefícios, né, que isso traz para as pessoas, né, para os nossos pacientes, enfim. Então, qualquer infecção, né, respiratória, né, das vias aéreas, seja ela quadro gripal, né, um resfriado comum, quadros alérgicos, né, de uma rinite, ou até quadros infecciosos de rinocinusite, né? Então, isso tudo leva a congestão nasal e isso vai facilitar, né, para a criança e até os adultos mesmo se beneficiarem, né, com o uso da lavagem. Certo. Bom dia, doutora. Sabe, nas condições que nós temos que usar a técnica da lavagem nasal, eu queria perguntar da senhora, que eu vi da senhora como a gente deve utilizar, né? Qual é a técnica, como eu devo fazer e de maneira correta. Como aqui a gente está falando, né, do âmbito pediátrico, crianças menores, recém-nascidos, neonatos, tem variação, tem especificação de lavagem nasal nessas crianças? Sim, Lucas, tem sim, né? Então, à medida que a criança, né, vamos dizer, vai crescendo, então vai mudando um pouquinho a técnica, tá? Então, isso é importante, né? Então, se usa uma técnica errada, isso pode dar dor, né? Enfim, um desconforto na criança. Então, vamos começar pelo RN, né? Então, aqui tem um bebê. Então, o ideal, né, que essa criança recém-nascido, como ele ainda não tem, vamos dizer assim, sustento, né, da cabeça, então é ideal que a mãe coloque a criança como se fosse o mais sentadinha possível, né, no seu colo, ou seja, a cabeça elevada, nunca deitada completamente, tá, para não ter risco, né, do soro ir para dentro do ouvido, tá bom, ou até mesmo dele aspirar. Então, sempre o mais elevadozinho possível. Então, para recém-nascido, o ideal é um volume menor, né? Então, a gente usa geralmente de meio a 1 ml. Então, existe conta-gota, né? Que a gente pode utilizar, ou uma própria seringa, né? Tem seringas menores, essa aqui é um exemplo de 10, mas tem seringa de 1 ml, que você vai, né, lavar o narizinho. O ideal é que nunca introduza, por exemplo, né, a mão direita, vai me lavar o outro lado, sempre para o lado contralateral, nunca em direção, né, ao septo nasal, que é o pauzinho do nariz, tá bom? Então, isso para não machucar, tá? Aí, troca de lado, facilita, tá bem? Sempre mudando a posição. Isso para crianças pequenas, né, recém-nascido. Quando eles já vão sustentando mais o corpo, a cabeça, então também pode, né, sentar a criança, né, a mãe pode segurar, né, aqui ou na cabecinha, enfim, né, ela sentadinha no colo, e a mesma coisa, tá, sempre para lateral, tá bom, troca de mão, troca de narina, tá, ok, então nunca em direção ao septo, tá, que é o pauzinho do nariz. Bom, a criança vai crescendo, né? Então, crianças, né, de parte do 4, 5 anos, o que é que a gente orienta? A mesma coisa, tá? Mas como eles já são maiorzinhos, já ficam em pé, então o que é que tem que fazer? Cabeça é para frente, nunca para cima, tá? A gente não lava o nariz assim,
tá bem? Que também pode ter o risco de engolir, aspirar, né? E também ir pro ouvido, tá? Então a cabeça é para baixo, mão direita, vou lavar a minha narina esquerda, tá bom? Então sempre para lateral, nunca pro mesmo lado, né? Pro pauzinho do nariz. Se eu vou trocar de narina, eu troco de mão, tá bom? Então cabeça sempre para frente, ok? Pronto, esse é um dispositivo, né, que a gente usa, que seria a seringa. Existem outros dispositivos, né? Então a gente também tem os sprays nasais. Tá? Esse aqui, né, tem uma pressão e tudo mais. Aqui, a técnica é a mesma, ok? Então, só que aqui em spray, né? Então, o jato já não é tão contínuo, né? Apesar de ter spray de jet, que o jato é contínuo. Então, mesma coisa, cabecinha para frente, tá bom? Então, narina, mão direita, narina esquerda, troca de mão, troca de narina, ok? E tem um outro, que é o da bisnaga. Essa técnica já é diferente, tá? Então aqui são crianças maiores, não é para bebê, tá certo? Porque o volume é muito alto, né? Então é muito soro. Então aqui, além de cabeça ser para frente, a cabeça tem que ser um pouquinho inclinada, tá? A mesma coisa, né? Troco de mão, troco de narina, cabeça para frente, inclina um pouquinho, tá bom? Então essa seria a técnica, tá? Dependendo da evolução, né, da criança. Entendemos. Sabemos as indicações, como fazer. Uma dúvida frequente: eu sou um pai preocupado e quero saber com que frequência eu devo fazer a lavagem nasal, e se eu exagerar nessa lavagem, tem risco? Eu trago algum risco para o meu filho? Sim, a frequência habitual, né, seria de 2 a 3 vezes ao dia, no mínimo 2 vezes, tá? Quando acordar e quando for dormir. Mas isso depende muito da quantidade de secreção, de muco. Então posso fazer mais do que 3 vezes? Pode, tá certo? Agora, mas se eu fizer muitas vezes, o que é que pode acontecer? Tudo vai depender da técnica, né? Então, como eu falei, se fizer uma técnica errada, pode machucar, né? Pode sangrar o nariz. Então, é só realmente a questão mais de técnica, tá? Nenhuma contraindicação, vamos dizer assim, de riscos, né? Vamos dizer. Doutora, e quais os sinais ou os sintomas que indicam que a criança não está mais se beneficiando dessa lavagem nasal e que os pais devem procurar um auxílio médico, né, uma ajuda médica? Pronto, então nessas crianças que têm congestão, né, o nariz entupido, estão lavando e não está melhorando, aí tem que procurar um otorrino. Ou então se está achando que está com dificuldade, né, na lavagem, por exemplo, se tivesse algum obstáculo, parece que o soro não está entrando, então também tem que procurar um otorrino, né, para ver se tem alguma alteração anatômica, tipo um desvio de septo, ou então um adenoide, entendeu? Então isso, não insistir, né, então isso é uma coisa importante. Então se eles acham que tem algum obstáculo, não forçar, porque isso também pode dar dor de ouvido. Continuando em relação ao uso, eu posso prevenir doenças fazendo lavagem nasal, por exemplo, se está doente, ou, né, eu só faço uso dela para aliviar os sintomas que eu estou sentindo? Os dois. A gente consegue prevenir, sim, né? Então a gente consegue prevenir as infecções. Por quê? Porque a lavagem é uma limpeza, né, dentro do nariz. Então isso vai remover o quê? Os micróbios, vamos dizer assim, né, vírus, bactérias, até os alérgenos. Então até para prevenir, né, casos, né, recorrentes de rinite, então isso ajuda muito, tá? Tanto na prevenção até como nas complicações das infecções de vias aéreas, né, respiratórias. E alivia o sintoma, né? Então paciente que tem obstrução nasal, ou então muita secreção, muito muco, a lavagem nasal vai ser, né, bem, como é que se diz, proveitosa, né? Consegue realmente desobstruir aquele nariz. E existe alguma contraindicação, alguma situação em que não se deve realizar a lavagem nasal nas crianças? Na verdade não tem uma contraindicação, tá? Mas, por exemplo, criança que tem algum distúrbio neurológico, né? Então, uma dificuldade respiratória ou uma disfagia, né? Dificuldade de deglutir. Então, são crianças de risco. Então, tem que ter mais cuidado, né? Para eles não aspirarem, né, aquele líquido. Mas seria mais nesses pacientes neurológicos, tá bom? E a técnica correta, né? Então, só ter esse cuidado mais nesse tipo de criança. Tudo é técnica, tá? Para não machucar. Sim,
Professora, a gente sabe que existe uma íntima relação entre a cavidade nasal e o ouvido, né? A gente queria ouvir da senhora, né, até para dúvida de alguns pais que têm medo de fazer a lavagem nasal por medo de causar otites, né, infecções no ouvido, se existe alguma relação ou não. Existe sim, né? Então, em crianças, a comunicação, né, do ouvido com o nariz através da tuba auditiva, né, que liga, então a tuba ainda está imatura, né, é horizontalizada, por isso que a criança não pode estar totalmente deitada, porque pode ir soro para dentro do ouvido e isso causa dor, otite, né? Então, como a gente explicou no início, usando a técnica correta, não vai acontecer isso, tá? E outra é quando também tiver obstrução, que você está tentando lavar e o soro não está entrando e ele querer forçar, né? Para ver se o soro entra, né? Vamos dizer assim. Então, também evitar, né? Para não dar risco, né? De dor, de sangramento, enfim, né? De um desconforto do nariz, uma ardência. E existe alguma recomendação específica para aquelas crianças que já fizeram alguma cirurgia no nariz ou que tem, por exemplo, um desvio de septo? Sim, a recomendação é essa, né? Como tem um obstáculo, né? Vamos dizer, do desvio ou até de um adenoide, não forçar, né? Naquele lado que ele acha que está mais obstruído, que está tentando lavar e o soro não está entrando. Então, procurar um especialista, né? Um otorrino, para ver se tem indicação cirúrgica ou não. E também nos pós-operatórios também ter o cuidado, né? Por risco de sangramento, não forçar muito, tá? Professora, a senhora mostrou pra gente alguns dispositivos, algumas técnicas diferentes. Eu queria perguntar da senhora se existe, em relação à eficácia e segurança, a diferença entre a lavagem com soro ou a lavagem com spray. Né? Então, todos são soro, né? Então, aqui é um soro fisiológico e aqui você também vai diluir, né? Esse sachêzinho, né? Que vem já com dispositivo para lavar. Só muda o dispositivo, tá bom? Em relação a qual é o mais seguro, esse aqui tem que ter mais cuidado, tá? Exatamente, porque aqui é de alto volume. A quantidade de volume aqui, ó, essa bisnaguinha aqui tem 120 ml. É 60 ml para cada narina, né? Então é um volume alto, tá bom? Então por isso que a técnica tem que ser correta, porque esse aqui tem mais risco de ir pro ouvido, né? Da força que você coloca, né? Que a cabeça tem que estar para frente assim, naquele intuito, vamos dizer, né, de sair do outro lado, né, o soro, mas nem todo paciente acontece, né, porque a técnica está errada, né, às vezes tem um obstáculo, né, um desvio, alguma coisa que acaba não passando o soro para o outro lado, mas esse aqui é mais arriscado, tá bom? Esses são mais seguros, a mesma coisa da seringa. Hoje tem seringas que até você tem uma proteçãozinha, né, que coloca aqui no bico, então se a mãe, né, colocou nessa posição para não machucar o septo. Mas também, aqui também, né, dependendo da quantidade de volume, né, então aqui pode chegar até 10 ml para criança, mesma coisa, tá bem? Tem que ser a técnica correta para não ter repercussão no ouvido, tá? E em relação à qualidade de vida da criança, a lavagem nasal, ela pode impactar de uma forma positiva no sono, na alimentação da criança? Sim, sim, né? Então, na qualidade de vida, por exemplo, uma criança que tem obstrução nasal, né, toda congestionada, ela não vai dormir bem, né? Então, por isso que a lavagem nasal vai ajudar, né? Fazer a limpeza, descongestionar o nariz, né? Tirar esses alérgenos, enfim, dependendo da causa da obstrução dela. Então, isso impacta bem na qualidade de vida, né, da criança, que ela vai dormir melhor. A mesma coisa na alimentação. Então, bebê congestionado não vai conseguir amamentar, né, porque precisa respirar. Então, até os 2 meses de idade, nossa respiração é nasal, não é oral, né? Então, eles vão ter dificuldade. Ou ele respira ou ele mama, né? Então, ele não consegue fazer as duas coisas. Então, a gente até orienta, antes da mamada, lava o nariz da criança, entendeu? Ajuda. E a mesma coisa, mamar também sempre, né, o mais altinha possível, mais sentadinha possível, igual a lavagem, tá? Doutora, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que é o Curumim Quest. Qual é a situação? Né, eu sou um rapazinho, né, sou uma criança, um rapaz, já me acho um rapazinho e quero fazer minha própria lavagem nasal, sozinho, entendeu? Dependente. Que recomendação a senhora dá para os pais que estão passando por essa situação, né? E o que elas devem dar de orientação para o filho que quer fazer a lavagem nasal sozinho? Pois é, depende muito da criança, né?
Essa autonomia a gente observa mais assim a partir dos 7 anos, né? Então eles já querem, né, fazer sozinho, mas assim, tem crianças menores, com 4 anos, né, que já são, né, aquelas criancinhas querendo ser independente. Enfim, se o pai orientar bem estando perto, né, lógico, sempre orientando, fiscalizando se a maneira está correta, eles conseguem lavar, tá? Principalmente se for forma de spray, ou até esses aqui, crianças menores, né, abaixo de 7 anos, com 4, 5 anos, eles já conseguem. Mas usar a técnica correta, como a gente explicou, tá? Cabecinha sempre para frente, né? Mão direita, lábio esquerdo, então sempre trocando para nunca machucar o pauzinho do nariz. E se for bisnaguinha, cabecinha para baixo, né? E viradinha para o lado, tá bom? Então é isso. É bom, pessoal, chegamos mais no fim de mais um episódio aqui do podcast. Vimos aí a importância, né, da realização da lavagem nasal e da técnica correta. Se a técnica é correta, não tem problema nenhum. A gente agradece aqui a presença da doutora, muito obrigado por conceder o seu tempo, né, aqui pra gente tirar as nossas dúvidas. E lembrando, se você gostou do nosso papo, nos compartilhe, mande dúvidas pra gente também. Para ver o vídeo da lavagem nasal, acesse nosso canal do YouTube, que vai estar lá. As referências que nós usamos sempre estão na legenda dos nossos posts. Então é isso. Me acompanhe, curte, compartilhe. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.